Glória a Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, por favor, né? Na hora do café não, Alexandre. Chamar na hora do café é pecado, bro. Glória a Jesus. Deus abençoe essa igreja, essa casa, pela qual eu tenho um grande carinho. Pegue sua Bíblia aí, por gentileza. Localize comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 38. Estava em casa hoje com a minha família, né? Hoje deixei até de jogar um futebolzinho com a galera da igreja. Teve uma correria lá na igreja, lá por conta da atividade das crianças, né? Amanhã tem um culto lá, voltado somente para as crianças. A pregação vai ser uma criança que vai estar pregando, e vai ser o meu filho mais velho que vai estar ministrando, né, de 10 anos. Além da peça que eles vão realizar lá. Então a gente estava lá nas ornamentações. Acabou que eu tive que furar o futebol, né? Levei eles para cortar cabelo. Nessa correria toda, nesse ativismo todo dia, o Alexandre me liga, né? A ligação dele vem, eu já fico preocupado. Mano, vem, tá bom, teu pedido é uma ordem, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo de número 1, 2 e 3. Rapidamente, é só um pensamento que eu quero passar para os irmãos. A epígrafe diz: a doença de Ezequias. Naqueles dias, esteve Ezequias enfermo, à beira da morte, e Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. Algumas traduções, a minha Bíblia 1611, King James, é muro. Em outras traduções é parede, tá? E orou ao Senhor e disse: lembres agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Eu gosto desse texto porque esse texto trata-se de uma prática que, segundo a cultura judaica, é tratado como a expressão techuvá. A expressão techuvá nada mais, nada menos, pode ser traduzida como o momento do reencontro. É quando um judeu ele deixa de praticar, ele quebra uma aliança com o divino. Então o desejo dele é restaurar essa aliança, então ele realiza, além dos seus sacrifícios, que era uma exigência pessoal daquela época, além desse sacrifício, ele também realizava a prática da techuvá. E a techuvá, eles colocavam o rosto em direção de frente para a parede. Só que quando olhamos para esse texto, além de Ezequias realizar a techuvá, eu lembro do texto em Êxodo capítulo de número 20, dentro do código de conduta, que são os 10 mandamentos, a qual Deus ditou para Moisés, enquanto mesmo estava recluso durante 40 dias, envolto na presença de Deus, vendo Deus passando de costa na fenda da rocha, e ao mesmo tempo Deus estava ditando os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é muito conhecido, né? Adorarás somente a Deus, porque Ele é o único Senhor. O segundo mandamento é: não faças imagem e escultura diante de mim, porque eu sou o único Senhor. Sou ciumento e zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira à quarta geração. O terceiro mandamento é: não mencione o meu nome em vão. Na verdade, a literalidade da palavra mencionar não está vinculado à ideia de ser pecado mencionar de fato o nome do Senhor em vão. Engloba muito mais, né? Porque, por exemplo, a expressão não mencione o nome do Senhor teu Deus em vão, no hebraico é Lotsa Adonai Etshem Adonai Lohei Halashav. A expressão Lotsa faz parte da mesma raiz hebraica da palavra nassá, que significa carregar, tomar, levar. Então o que o texto está dizendo é: não tente carregar com a vida errada aquilo que não honra com a vida, ou seja, levar com a boca aquilo que a sua vida não vive de acordo com aquilo que você carrega. Então, quando nós olhamos isso diante da Bíblia Sagrada, percebemos que quando falamos sobre o sobrenome de alguém, por exemplo, eu tenho filhos, né, que são os amores da minha vida, né? Eu registrei o mais novo,
e coloquei o meu sobrenome no nome do meu filho. Casei com a minha esposa e o meu sobrenome foi para o nome da minha esposa. É isso que o texto está querendo dizer, a ideia bem básica. Qual? A minha esposa deve respeito ao nome que ela carrega. O meu filho também deve honra ao nome que ele carrega. Por quê? Porque o meu nome dá acesso ao meu filho, a qual pelo seu próprio nome ele nunca vai ter. Enquanto ele ainda for menino, ele não vai ter acesso através do seu nome, ele só terá acesso a algumas coisas quando ele alcançar a idade madura. Mas enquanto ele ainda é pequeno, depende do pai. O meu nome é o nome que abre acessos para o meu filho, que enquanto ele ainda é dependente de mim, ele não terá. Deu para entender? Então o nome de Deus está sobre o meu nome, é o mesmo que eu ter que honrar este nome. E a única maneira de honrar este nome é eu viver de acordo com o nome que eu carrego. Qual é o dever de todo cristão? É honrar o nome de Deus, porque o nome de Deus está acima do nosso nome. Quando nós entendemos isso, nós percebemos a figura do 13º rei da dinastia de Judá e Israel, que é Ezequias, filho de Acais, que reinou aproximadamente entre o ano 734 e o ano 715 a.C., 16 anos de regência. O seu filho Ezequias é o 13º da dinastias. Por exemplo, existe um detalhamento histórico que vai afirmar que dentre a passagem dos 20 reis, 19 eram homens e uma mulher somente se chamava Atalia, mas como ela reinou por um curto período, ela é vista como rainha e por isso incorpora essa questão numérica de 20 reis. Só que dentre os 20 reis de passagem no trono do sul, nós percebemos que 12 foram rejeitados por Deus e 8 foram aceitos. Aceitos por qual modo? Porque decidiram servir a Deus com inteireza do seu coração e também ser fiel a Deus segundo o exemplo do seu pai de exemplo, Davi. Então 8 são aceitos, 12 são rejeitados. Porém, dentre os 8 aceitos, 2 mais se destacaram. O primeiro é o rei Josias, no ano 639 ao ano 609, ele realizou um avivamento espiritual através de uma limpeza religiosa. Ele trouxe para o Beit Hamikdash, que é o tabernáculo, uma purificação. Purificou os levitas, os sacerdotes. Ele também, através do auxílio do pai de Jeremias, que é nascido no ano 645, e recebeu a vocação depois no ano 627, com 18 anos. Entre esse meado de tempo, no ano 639, a saber, 9 anos depois do nascimento de Jeremias, e Uquias, o seu pai, ainda estava no ofício sacerdotal. Então ele auxilia o rei Josias a realizar a limpeza da imundície dentro do tabernáculo e consegue encontrar o livro que estava perdido por muito tempo. Só que o que me chama a atenção é que, diferente de Josias, que se destaca, e também Ezequias, há um paralelo. Ambos se dedicaram a realizar um avivamento religioso dentro das terras de Jerusalém, a saber, capital Jerusalém, Judá e Benjamim, Reino do Sul. Só que diferente de Josias, para mim, Ezequias mais se destaca pelo primeiro ponto. Josias realizou o avivamento, porém ainda havia alguns ídolos que não tinham sido derrubados. Então, por conta disso, foi Josias, enquanto Josias está vivo, pega isso aqui, enquanto Josias está vivo, a devoção do povo é a Deus, o temor do povo é a Deus, a entrega do povo é a Deus, a obediência, o temor do povo é a Deus. É só Josias morrer, que ao não tirar, ao não remover todos os ídolos de Israel, o povo volta a levar a devoção, o temor, a obediência, a prioridade que era dada a Deus. Enquanto Josias estava vivo, pro túmulo junto com Josias. É só Josias morrer, que a obediência vai para o túmulo, que o temor vai para o túmulo, que a prioridade a Deus vai para o túmulo, porque alguns ídolos ainda estavam de pé, erguidos. Só que quando olhamos para o paralelo de Ezequias, percebemos que entre o ano 715 ao ano 686, 29 anos de regência, Ezequias, ele fez uma reforma total, 100% na terra de Jerusalém, diferente do seu pai, que havia, segundo a referência de 2 Crônicas, capítulo 28, removido
o templo do Senhor, fechado o templo, tornando Israel estado vassalo, pagante de tributo para a Síria, sendo prejudicado por morte de 120 mil homens, porque decidiu realizar uma campanha militar contra o rei Peca, que era o rei de Israel daquela época, rei do norte. Também sofreu uma pancada através do rei Zinri, rei Ciro, que levou cativo para Damasco, uma das suas capitais, 200 mil mulheres e crianças cativas. Esse prejuízo foi muito grande, ao ponto dele mesmo ser um dos exemplos em sacrificar um dos seus filhos a uma entidade Moloque no vale de Ben-Hinnom. Acais deixou muito legado ruim, só que quando Ezequias se assenta no trono, Ezequias ele faz tudo ao contrário do que o seu pai outrora fizera. O pai fecha a igreja, Ezequias reabre. O pai vende a santidade, Ezequias exige de volta. O pai não exige mais dízimo e oferta, Ezequias decide exigir. O pai vendeu a santidade, Ezequias exigiu. O pai sacrificou criança, Ezequias quebrou o sacrifício de Moloque. Já não tem mais serpente, bronze, bezerro de ouro entre Dan e Betel. Aquela zorra toda, aquela bagunça toda em Jerusalém se tornou ausente, para que o reavivamento espiritual pudesse ser algo literal, vivenciado por eles, através de uma reforma religiosa. Após esta reforma, Ezequias recebe a ameaça de um rei chamado Senaqueribe, através de uma carta enviada pelo oficial do seu exército, Rabsaque. Essa carta tem prioridade: abalar a fé dos homens do exército e também dos guardas de vigias que ficavam como sentinela em cima do muro. Então ele debocha do poderio bélico de Israel, dizendo: em quem vocês depositam a vossa fé? No Egito, que é uma cana quebrada, que quem mais se apoia, mais se fere do que recebe suporte? Quem são vocês diante de Samaria? Eu destruí Ava, Culta, Adrameleque, Sefarvaim, Babilônia. Eu acabei com todos esses deuses. E segundo a cultura da época, a nação que tivesse em posse mais ídolos era vista como a nação mais bem protegida. Então eles usam a Samaria para poder debochar da proteção de Israel, dizendo: Samaria era mais bem protegida, mas ela está debaixo das minhas mãos. Quem vocês pensam que são? E em quem vocês depositam a vossa fé? Vocês são tão pequenos diante do nosso poderio militar, que se pudéssemos, ofereceríamos a você como oferta carros e cavalos, 3.000, se é que vocês têm homens suficientes para poder usar. Quando a carta chega na mão do profeta Isaías, é posto no altar, Ezequias aperta o botão de Deuteronômio capítulo 20, que está escrito: quando o meu povo estiver em apuros em menor número, e menos bem armado do que o seu inimigo, e o seu inimigo de uma forma numérica ser muito maior, e mais bem armado do que o meu povo, não será vocês que tomarão a frente desta peleja, sou eu o Senhor que guerrearei a vossa guerra. Ezequias acabou de enfrentar uma guerra nacional, e por uma ação divina, uma intervenção divina, Deus enviou um anjo, e a palavra o anjo é o próprio Deus escondido no anjo de forma teofânica, que aparece para poder resolver esta afronta. E o texto vai dizer que a afronta que a Síria realizou contra a Samaria durou 3 meses, mas contra Israel menos de 24 horas. Você pode olhar para quem está ao seu lado, por gentileza, e falar para o seu irmão: dependendo da forma, não, desse jeito eu vou entregar o microfone, diga para ele: dependendo da forma que você absorve esta afronta, será o fator determinante de quanto tempo essa afronta vai durar. Glória a Jesus. Alguém entendeu? Dependendo da forma que você absorve essa afronta, será o fator determinante de quanto tempo essa afronta vai durar. Para Síria afrontar Samaria durou 3 meses, porque Samaria abandonou Deus e tentou resolver com seus próprios braços. E aí, durou 3 meses, sendo massacrado, ferido, prejuízo econômico, social, político, religioso, tudo de água abaixo. E Israel entendeu: sou pequeno e eu preciso recorrer a quem tem todo o poder. Então, dependendo de como você absorve essa afronta, ou você tenta resolver com o teu braço, vai durar muito tempo, ou então coloca no braço de Deus, durará 24 horas. Após essa guerra passar, Ezequias agora está tendo que lidar com uma guerra pessoal. Explico, aplico e entrego o microfone. Porque
essa guerra pessoal foi uma guerra que quebrou Ezequias por dentro, ao ponto de levar ele ao aquebrantamento interno. De que forma? Segundo o que está escrito em Salmos, no capítulo, na verdade capítulo não, Terrilim é Cânticos, então não é capítulo, é número, né? Salmo número 51, verso de número 17, diz que Deus não rejeita coração contrito e quebrantado, Ele não rejeita. Então Ezequias percebeu, hoje tem cura para câncer, sim ou não, irmãos? Não, hoje você tem algumas ferramentas para combater o câncer. Cura, exatamente, nós não temos. Temos instrumentos para combater, como quimioterapia, radioterapia, entre outras coisas mais, né? Só que hoje ainda não tem cura, então nós ainda dependemos de uma palavra da intervenção divina. Se hoje temos o avanço tecnológico, da ciência e o seu desenvolvimento, e ainda não conseguimos obter de fato uma cura literal para o câncer, imagina antigamente no ano 715, na verdade esse ano aqui no capítulo 38 de Isaías não é 715, é o ano 702, 701, quando a afronta foi realizada no 14º ano da regência de Ezequias. E aí o texto diz, após a afronta, Deus de uma forma miraculosa intervém e dá livramento a ele através do anjo, que mata 185 mil homens. Ezequias de um capítulo para o outro, está tendo que lidar com uma guerra pessoal. Ele não teve tempo de agradecer pelo livramento, ele já caiu em coma. Câncer para alguns, úlcera para outros, né? Teólogos estudiosos, historiadores. Só que o texto diz, independente de ser câncer ou úlcera, ele está debilitado e não tem capacidade de levantar da cama para ir para o altar, recorrer a Deus. Então Deus envia um profeta, Isaías, dizendo, não vai como um amigo, vai como um profeta. Você não vai enviar para ele uma palavra de conforto, uma palavra motivacional, de acordo com o problema que ele está enfrentando. Você vai dizer para ele o que eu quero dele. Por quê? Porque nós acostumamos muitos como assembleanos, a acreditar que vida com Deus é o quanto nós temos de Deus. Na verdade, vida com Deus não é o quanto eu tenho dele, vida com Deus também é o quanto ele tem de mim. Então Ezequias acostumou a recorrer a Deus a fim de obter de Deus livramentos, intervenções. Só que tem um momento que Deus vai ouvir o profeta pelo qual você recorreu, mas vai ter um momento que o mesmo profeta que você recorreu para ter resposta do livramento, Deus não vai permitir com que esse profeta esteja no momento de intimidade. O profeta entra, entrega o recado, põe a casa em ordem, e ordem no hebraico é tissavá, é a mesma expressão a qual nós encontramos em Gênesis, quando Adão quebra a ordenança de Deus. E aí, então nós observamos que após esse recado, Ezequias abre a porta, sai, fecha a porta e vai embora. Ezequias percebeu, pastor, que não dá mais para recorrer ao profeta, para o profeta recorrer por ele a Deus. Então Ezequias entendeu, já que eu não tenho saúde suficiente para ir ao altar, eu vou transformar a minha parede em um altar. Já que não tenho saúde suficiente para ir ao templo, eu vou transformar a minha parede no meu misbear, altar. E qual é a ideia do altar? Eu tenho uma mensagem sobre esse texto, e o tema da mensagem é uma porta por detrás da parede. Por quê? Ezequias encontrou uma porta, ele conseguiu acessar uma porta por detrás da parede. O texto não deixa claro, mas se você fizer uma exegese ainda mais no texto original hebraico, você vai descobrir isso. Por quê? Porque quando ele realiza techuvá, colocando o rosto na parede, que é o momento do reencontro, momento do retorno, irmãos, segundo a referência de 2 Reis 18:5, nós percebemos que Ezequias foi fiel a Deus e se apegou a Deus, ele se aproximou de Deus. Então Ezequias não tem pendência espiritual. A casa que Ezequias tem que pôr em ordem aqui nunca foi espiritual, é totalmente literal. Pode ser interpretada como espiritual? Pode. Só que o problema de Ezequias não é pecar contra Deus. O problema de Ezequias é orgulho. O problema de Ezequias é nunca ser grato. Então Deus resiste os orgulhosos. A própria Bíblia diz isso, né? E ele dá acesso aos humildes. Então quando o texto diz que ele coloca o rosto na parede, realizando a techuvá, que é o momento do reencontro, o momento do retorno, ele bota a cara na expressão kir. Kir no hebraico é parede que separa cômodos dentro de uma casa. Por isso que eu disse para os irmãos, na minha Bíblia é muro, talvez na tua Bíblia é parede. E qual é a diferença? É que muro dá-se a entender que é um muro externo, parede interna. Então aqui não é muro fora, é parede dentro.
Por isso que ele coloca o rosto na parede. A palavra parede vem do termo hebraico kir, e tem duas formas de escrever: K-Y-R, para o português, né? Q-Y-R ou K-I-R, kir. A expressão kir é paredes que separa cômodos dentro de uma casa. E aí que a expressão kir é composta por três letras hebraicas: resh ou rosh, que é a cabeça e autoridade; kof ou kuf, que é a nuca de estar atrás e se humilhar; e yud, mão do divino. Então nós percebemos que toda letra hebraica tem o seu valor numérico. Por exemplo, resh, rosh, cabeça, autoridade, 100. Kof ou kuf, que é a nuca de estar atrás, 200. E yud, 10, porque representa mão. Então 100 mais 200, 300 mais 10, 310. O zero não entra em soma. 3 mais 1, 4. 4 é o valor numérico da letra Dalet, que é porta. Então, atrás da parede, Ezequias conseguiu acessar uma porta. O problema não é só conseguir acessar. Qual é a condição? O que ele fez para conseguir acessar essa porta? Para cumprir esses 4 pontos, ele precisou reconhecer: estou quebrado do lado de dentro, por isso eu tenho que me humilhar. Reconhecendo que eu tenho coroa, Keter Nurosh, coroa na cabeça, mas a coroa não vai me isentar desta morte. Eu tenho um trono, mas o trono não é suficiente para mudar o decreto. Eu tenho um palácio, mas o palácio também não é suficiente para o decreto de morte ser quebrado. A única maneira que eu posso ter acesso à porta da vida que está fechada é eu reconhecendo que eu sou rei, mas existe um Deus que governa sobre todas as coisas. Quando ele reconhece, ele se humilha, e a humilhação dele, ele reconhece: eu sou a autoridade, resh, que me humilho, kof, debaixo da mão do divino, yud, porque só me humilhando debaixo da mão do divino eu terei acesso à porta da vida que a mão do divino pode me entregar. Eu não sei se você vai entender. Enquanto Ezequias ora no versículo 3, Senhor, lembra-te, olha ele descendo, lembra-te de quanto eu fui fiel ao Senhor, lembra-te de quanto eu te servi com sinceridade do coração. Enquanto ele está se humilhando, eu imagino Ezequias com a mão na maçaneta da porta, e Deus olha para Ezequias e diz: Ezequias, você até calculou a rota certa, mas para a porta abrir, o mesmo profeta que disse que fechou, tem que ser o mesmo que fará abrir. Isaías, volte até o rei Ezequias e diga para ele que eu decidi mudar de ideia. Aonde eu liberei a palavra de decreto, morrerá, eu vi a sua disposição em cumprir aquilo que eu estava requerendo de você, e por causa do seu aquebrantamento, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Aonde haveria morte, eu acrescentarei 15 anos de vida. Oh, glória a Jesus. Eu sei que eu estou numa igreja que conhece Bíblia, mas acotovele quem está ao seu lado e diga para o teu irmão, e diga para o teu companheiro e teu vizinho: não perca tempo. Diga para ele: não perca tempo. Não pense em ficar se auto-vitimizando. O caminho é o mesmo, é só voltar, é só reencontro, é só se humilhar, é só descer, é só reconhecer que teu intelecto não te poupa, que teu conhecimento não te poupa, que a tua sabedoria intelectual não te poupa, que a tua faculdade não te poupa, que teu trabalho, sua conta bancária não te poupa. A única pessoa que tem o poder de mexer na rotação da terra e fazer a sombra recuar 15 graus ainda eu estou debaixo de uma graça aqui e preciso liberar para alguém. Se Deus foi capaz de parar a terra e fazê-la retroceder 15 graus à sombra por causa de um crente que estava de joelho no chão, minha filha, acha que teu filho vai continuar preso no mundo até quando? Tem data marcada, tem data marcada. Deus vai trazer de volta.
Pregador, mas a guerra está grande, o que tem que aumentar não é a sua desistência. Quando a guerra aumenta, o que tem que aumentar é a sua dependência. Eu vou repetir mais uma vez. Se o nível da guerra intensificou, o que tem que aumentar é a sua dependência. Quanto mais dependente, mais viverei o sobrenatural de Deus em minha vida. Vai ter momentos que Deus não vai te livrar da cova, mas quem disse que Deus não pode te livrar nela? Tem momentos que Deus não vai te livrar da fornalha, mas quem disse que Deus está limitado a não poder te livrar na fornalha? Deus sabe os meios e as formas que pode realizar para te livrar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus permite algumas coisas intensificarem, para que a sua resistência seja quebrada, para que você lembre, você não é, mas você depende de quem é. Aplaude a Jesus e agradeça a oportunidade.